Me apresentando, deixa eu confirmar que está gravando mesmo, está compartilhando, legal. Então, começando a gravação da nossa aula aqui de Windows, né? Primeira aula de Windows, do curso, do livro, né? Melhor dizendo, Informática Fundamental com Microsoft Windows 10, primeira aula nossa, né? Vou começar falando sobre a minha pessoa, né? Sou o professor Rafael, da unidade de Santo André, Microcampo Santo André. Estamos aqui há 16 anos nessa unidade, né? E de informática mesmo já há 39 anos dando aula, além de hardware e robótica também, né? Além de gostar bastante aí da parte de finanças também, né? Dou palestra de finanças, já dei palestra inclusive na Microsoft, olha, Microsoft não, Microcamp, né? Microsoft seria legal também, né? Mas enquanto é Microcamp. Eu vou abrir as telas aqui, já vou começar com o conteúdo, né, que a gente vai passar aí na aula. Vou minimizar todas as minhas telas aqui, tá, para não ficar aparecendo aqui sim o conteúdo que a gente vai apresentar para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui já no Word qual vai ser a sequência da nossa primeira aula, tá? Eu peguei basicamente lá no livro, né, as informações, então a gente vai falar sobre sistema operacional, né, Windows 10 no caso, a própria área de trabalho, depois o menu iniciar, propriedade do computador, né? Área de notificação, bastante importante aí, né? Do Windows. Loja de apps, né? Instalando um app, a gente vai pegar um app aí para instalar. Depois vamos mostrar como que desinstala. E no finalzinho da aula a gente vai estar falando de todas as configurações. Claro que a gente não vai conseguir fazer todas, mas eu vou entrar no item chamado todas as configurações, tá? E no decorrer da aula, dessa primeira aula, a gente já vai fazer um pedacinho. Depois, a partir da segunda, a gente vai continuar aqui esse tópico, né, desse último item, para passar o restante, tá? Espero que o áudio esteja muito bom para vocês. Para mim aqui tá bom, fiz alguns testes, né? Então, a cada tópico que a gente for realizando lá na telinha, né, a gente vai vir aqui grifar. Como eu já vou falar de sistema operacional, eu já vou grifar o primeiro aqui, ó. A gente vai grifar, selecionado, e vou dar um realce nele aqui, vou colocar um amarelinho. Então, a cada tópico que eu for apresentar para vocês, eu vou vir aqui grifar de amarelinho. Estando todos grifados, significa que a gente vai estar lá no fim da aula, tá? Vou dar um save aqui, vai salvando. Cada aula a gente vai fazendo isso. Bom, já vou começar com o sistema operacional. Para falar de sistema operacional, nada mais justo, né, do que eu minimizar tudo aqui, mostrar a minha área de trabalho e perceber que está gravando a minha aula mesmo, tá? Confirmando que está gravando, tá? Então, vamos começar aqui, ó, na tela inicial do Windows, tá? Eu tenho aí um papel de parede, que é o padrão do Windows 10, tá? Eu já vou mostrar para vocês aí que a gente está com o Windows 10 instalado, tá? Essa telinha aqui do Windows 10. Eu tenho alguns ícones no lado esquerdo da tela aqui, tem a lixeira, tem o Zoom It, né? Que é o software que dá o zoom. Tem o simulador, tem programas, né? Uma ISO, tem o sistema de controle de notas, tem a digitação, tem uma pastinha de prova, tem um software de mouse, né, para testar o mouse, uma pastinha do Illustrator e tem uma pastinha do Photoshop que eu compartilho com os alunos. Então, todas essas que você está enxergando com setinhas, né, a parte de baixo aqui da esquerda, uma setinha, são chamados de ícones de atalho, tá? Então, eu criei um atalho de alguns programinhas. Os que não tem, é o próprio programa, vamos dizer assim, né? A lixeira, por exemplo, ela não tem a setinha do atalho, porque ela é um ícone especial, ela já vem com a instalação do Windows. Todos os outros foram instalados depois dentro do sistema operacional, tá? Logo após instalar o Windows, a gente instala os outros programas, tá? Só para mostrar aqui no iniciar, né? No iniciar, eu tenho vários programas instalados, mas a gente vai fazer um pouquinho desse acesso ao menu iniciar também, tá? Vou começar pela pastinha amarela aqui, mostrando as propriedades, né, dentro do sistema operacional. Todo computador tem que ter um sistema operacional, seja ele Linux, seja Windows ou até mesmo Mac, né, Mac OS, mas no nosso caso o Windows 10, porque o curso de informática aqui se baseia, né, é baseado no Microsoft Windows, tá? Vou abrir minha pastinha amarela aqui, que é o explorador de arquivos, e a gente consegue perceber que aqui no explorador de arquivos, tanto do lado esquerdo quanto na parte do lado direito, aqui a gente tem a área de trabalho, tanto no lado esquerdo e direito, é a mesma ideia, tá? Lógico que iniciar rápido, acesso rápido, né? E a gente tem aqui embaixo também a área de trabalho. Então, essa área de trabalho que está em cima, embaixo e do lado direito é a mesma área de trabalho, ou seja, aquela tela azul que eu estava mostrando para vocês, tá? Documentos, é outra pastinha, tem o download,
Então, primeiro eu começo por download, imagens, eu tenho outra pasta chamada músicas, projeto 3D, e a última pastinha aí, chamada vídeos. Todos os computadores que têm o Windows 10 instalado, ele tem essas mesmas pastinhas. É importante entender que quando eu gravo nessas pastas, qualquer coisa que eu gravar, né, música, download, não importa o que seja, fica gravado na unidade C, só que aparece logo abaixo, diz colocar o C, tá? Aqui está mostrando que eu tenho um HD de 500 GB, apesar de estar aparecendo 464, é 500 GB, né? Na formatação você perde uma partinha ali, um pedaço. Ele está dizendo que está disponível aí 304, né? Dos 500 eu tenho 304 GB. Então tem algo em torno de 140, 150 GB de informação gravada nessa máquina. Tem a unidade D aqui, que é o meu HD externo, que também tem 500 GB, né? Está aparecendo ali 465, mas é de 500 GB. E está livre ainda 401, apesar de ter bastante informação aqui já gravada, né? Essa parte azul é a parte gravada, mas o cinza aqui ainda está com bastante coisa liberada, dá para gravar muita coisa. E tem a unidade de DVD, RW, né? Que é a minha letra E aqui. Então, observe que não existe a letra A e nem a B, porque elas são extintas, né? Não tem mais. Então, tem letra C, letra D e letra E. Então, se eu tivesse um outro dispositivo aqui, teria a letra F aqui, por exemplo, o pendrive, tá? Bom, mas onde eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar nessa área aqui de baixo, tá? Onde eu estou passando esse mouse, que está aparecendo no quadradinho. Eu vou clicar aqui nesse lugar com o mouse à direita, propriedade. Então, eu vou lá no meu mouse, propriedade. Ele vai para essa tela aqui, onde aparecem informações, ou mais conhecido como propriedade do meu computador, tá? Inclusive, eu deixei aqui, ó, grifado que eu faria também a propriedade do computador. Então, eu já vou grifar ele aqui, deixar realçado, né? Então, Ctrl V. Por enquanto, a gente falou um pouquinho da área de trabalho, mas não trabalhou na área de trabalho, vamos falar daqui a pouco, e certo também só falei sobre ele, por isso que eu não grifei ainda, tá? Voltando lá, nós temos aqui, ó, o Windows 10, tá? Eu vou aumentar um zoom aqui um pouquinho, para vocês enxergarem um pouquinho melhor na tela de vocês, tá? Vamos ver esse vídeo. Aqui, estou na primeira parte aqui de cima, né? Onde fala que eu estou usando aqui o Windows 10 Education. Após disso, a gente tem que pensar que não existe só Education, existe o Enterprise, que é uma versão em inglês, Enterprise, né? Começa com E, Enterprise. Tem a outra versão Pro, né? Que normalmente nas empresas. O Education é para universidade, faculdade, escolas particulares, né? E tem o Home, tem o Single, né? Então depende de onde você comprar. E depende da sua utilização, onde você vai trabalhar, por exemplo, né? Vai estar lá Windows 10 Pro. Existe diferença? Não, a diferença é só para saber de onde que está vindo essa máquina, né? Da educação, da empresa, de onde que é, né? No caso aqui, educação, porque aqui é uma escola informática particular, né? Então, education, tá? Tá em inglês mesmo. Education, que seria educação em português. Lá abaixo, vou baixar um pouquinho, inteiro, né? Eu tenho o processador, né? Então, aqui está dizendo que é da Microsoft Corporation, todos os direitos reservados à Microsoft, né? Tem essa letra C aqui, significa que está todos os direitos reservados à empresa que criou o programa, né? No caso, o Microsoft Windows 10. O processador nesta máquina que eu estou transmitindo a aula é um AMD Athlon. Ele tem 3 GHz de velocidade, quanto maior o GHz, maior a velocidade de processamento, né? A memória RAM instalada nesta máquina que eu estou transmitindo a aula tem 8 GB de memória RAM. Nada impede você ter uma máquina aí com 16 GB, né, ou até mesmo 4 GB. Quanto mais memória RAM, mais programas você vai conseguir abrir, né, simultaneamente, ao mesmo tempo. Tá? Então, quanto mais memória, melhor. E programas mais pesados, que exigem mais memória, quanto mais memória, melhor para você abrir o programa. Por exemplo, um AutoCAD, 3D Max, até mesmo um Illustrator, o Photoshop, depende do que você vai fazer no software, né, exige mais memória RAM. Então, quanto mais memória RAM, melhor. Tipo de sistema nesse computador instalado aqui, né? Tá o sistema operacional Windows de 64 bits, legal? E o processador está baseado em x64. Então, o processador ele é um 64 e o meu Windows instalado também em 64 bits, legal? Se um dia você comprar uma máquina mais moderna lá no futuro, né? Possivelmente aqui onde está os 64 bits vai estar, por exemplo, 128, né? Que é o dobro, não é o caso por enquanto. E possivelmente o processador também vai ser de X128 ou alguma coisa do tipo 128, tá? Não sei ainda porque não tem ainda, né? Não estamos com um computador para mostrar como seria. Mas no futuro, muito provável que 128 bits e o processador também de 128, uma máquina mais potente. A caneta e toque aqui não está funcionando, né? Não
não é um computador que funciona com caneta, não está configurado, não está disponível. Logo abaixo você tem o nome do computador, que está lá B1 professor, né, que é onde eu estou na sala aqui, lá B1. Logo abaixo o nome completo lá B1 prof, né, Microcamp SA. A descrição acabei colocando aqui lá B1 prof mesmo. E o domínio está microcamp.sa, SA aqui no caso do Santo André, tá? Logo abaixo vem a parte mais importante de tudo isso que a gente viu aí, né? Que é o Windows já tem que vir ativado no seu computador. Então, se comprar um computador no Ponto Frio, Casa Bahia, essa, não importa onde você compre, né? Ele já tem que vir aqui com o Windows ativado, tá? Verifique isso lá na loja antes de comprar o computador, tá? Tudo isso que você está vendo aqui, a propriedade aí na pastinha, você vai na mouse direita da propriedade, só recapitulando aqui, ó, vou voltar lá na pastinha, tá? Aqui na pastinha, então eu fiz aqui embaixo, né? Mouse à direita, propriedade, e ele abriu essa janelinha aqui para a gente ver a propriedade do computador. Então, verifique isso lá na loja, quando você for comprar o computador, verifique antes de comprar o computador, tá? Depois confirme quando chegar em casa se o que estava lá na loja é a mesma informação que está no teu computador em casa também, tá? Então, o HD ali, eu mostrei de 500, mas o HD pode ser de 1 tera, né? Aí depende de você comprar, talvez você vai comprar com 1 tera. 1 tera é maior do que 500 GB, tá? É o dobro, né? Para fechar a janela, eu tenho duas opções, duas formas, né? Ou eu vou direto no X e clico lá na parte da tela, no lado direito, ou eu seguro o Alt da esquerda, né? Que é o Alt do teclado na parte esquerda do teclado, e aperto a tecla F4. Não é Alt e o F e depois o 4, tá? É Alt F4, direto, tá? Ele vai fechar a janelinha, vai retornar para aquela outra janelinha que eu estava mostrando, que é o Word, né? Que está aberto. Então, eu tenho aqui nesse momento, né? Com 3 janelas, 4 janelas abertas, né? A janela aqui está mostrando a minha visualização, né? Onde ele entrei na tela aí, o Word, a própria gravação da aula e o Microsoft Teams que eu estou usando para gravar a aula, tá? Então, se eu clicar, eu apertei a janelinha Tab, tá? Para fazer isso aqui, ó, janelinha Tab, tá? O Alt Tab, que vai tabulando também, ó, que eu estou fazendo agora, Alt Tab, segura o Alt da esquerda e aperta Tab. Tab é aquela tecla que tem duas setinhas, né? Que fica normalmente do lado esquerdo do teclado, no grande geral, fica do lado esquerdo. Então, o Alt Tab ele tabula. O janelinha Tab ele já joga para o fundo ali, né? Sobrepor na área de trabalho, tanto que a área de trabalho está lá atrás. Aqui eu consigo também clicar e voltar para a janela que eu estava usando. Então, comandinho aí, o Alt Tab ou janelinha Tab, você vai escolher o que você achar mais interessante para usar, tá? Vamos falar agora um pouquinho da área de trabalho, aquela tela azul, tá? Eu vou minimizar para a gente enxergar nossa área de trabalho. A ideia aqui é utilizar, ao invés de usar o lado esquerdo, onde estão os ícones, né? Senão eu vou acabar clicando em algum ícone, eu vou usar o lado direito aqui da tela. Qualquer lugar onde não tenha ícone, né? Você vai clicar com o lado direito do teu mouse e escolher a opção personalizar. Personalizar seria para ele abrir a tela. Opa, ele abriu rapidinho uma tela de configurações que a gente vai ver ali mais para o finalzinho da aula, tá? Que é a última tela que a gente vai abrir. Ele passou por lá e veio para cá porque ele entendeu que eu queria abrir o plano de fundo, ou tela de fundo, tá? Tela de fundo aqui está valendo aquela tela azul que eu mostrei para vocês, que é a primeira que está na parte de baixo. Eu vou clicar na terceira, tá? Já vou direto na terceira e observar que ele trocou o plano de fundo. Ele fez uma troca da minha janelinha. Vamos minimizar para ver se é verdade que lá no fundo ele trocou o papel de parede, tá? Papel de parede, plano de fundo, tela de fundo, aí tem vários nomes, né? Desktop, são vários nomes, né? Vou retornar lá e vou escolher uma outra aqui, só para desencargo mesmo, tá? Peguei essa última, penúltima aqui, ó, que ele foi lá para o começo, minimizando, eu vou enxergar lá que ele alterou. Ótimo. Então, alteramos aí, pelo menos, duas vezes o papel de parede aí para você ver. Ainda eu poderia fazer o seguinte, clicar no botão procurar uma imagem que eu tenho no meu computador, no meu HD externo, ou na minha máquina mesmo, ou no pendrive, e colocar aqui como papel de parede. Ao invés dessas imagens, eu colocaria lá uma fotografia da família, teria que ter lá no computador. Tá? Então, o botão procurar aqui, ó, ele vai abrir a tela para você procurar na pastinha onde você gravou a imagem, né? No pendrive, no HD externo, vai para ou até mesmo na máquina, né? Documentos, imagem, né? Vou cancelar aqui que eu não tenho uma imagem muito legalzinha para colocar aqui, mas na prática você poderia ter uma imagem legal. Vou voltar para o padrão, que é aquela azul, né? Que é o padrão da nossa sala aqui, sempre o azulzinho, tá? Vamos ver se ele trocou, perfeito. Voltando lá em configurações, agora a gente vai falar aqui do lado esquerdo da tela, o item temas, tá? Eu pulei cores e
tela de bloqueio por enquanto, tá? Eu estou apresentando para vocês o interface gráfico, que é o que ele fala na página 13, ele mostra os papéis de parede na página 13 mesmo, né? Papel inicial. Até mesmo ali na página 14 mostra também, né? O tela, né? Depois eu vou mostrar ali a área de trabalho com um pouquinho mais de qualidade, algumas coisas que correspondem à página 14, tá? Bom, voltei para o padrão, vou clicar aqui então em temas, tá? Temas já é um pouquinho diferente. O temas, quando eu clicar, ele vai escolher, vai trocar tudo ao mesmo tempo, né? Várias coisas ao mesmo tempo, isso chama temas, tá? Então eu tenho aqui embaixo o tema Windows, eu vou usar o Windows claro. Observe que a tela está com mais informação azul, né? Os ícones, os textos e tal. Vou pegar o segundo, vou esperar um pouquinho, né? Para ele fazer a troca aí. Ficou um pouquinho diferente, assim, né? Principalmente aqui na telinha, ficou um pouquinho diferente, ficou mais personalizado, mas os textos ainda estão azul. Vou pegar o terceiro agora, que ele chama Windows 10, 5 imagens. Vou clicar, quando depende de você escolher, ele troca mais coisas ou menos coisas. Esse aqui acho que ele vai trocar um pouquinho mais, tá? Ele resolveu pensar, pronto, aí ele trocou, né? Está usando um pouquinho de memória também, né? Tá usando até o processador. Agora você conseguiu perceber que ele mudou os ícones, os textos, mudou a cor, né? A informação. O terceiro já muda bastante. O quarto é chamado Flores, 6 imagens. Como é mais coisa, ele vai demorar possivelmente um pouquinho mais. Olha lá, até que foi rápido. Depois tudo rosa, assim, né? Uma cor mais rosa, os ícones rosas, frases aqui embaixo, mais temas do Microsoft Store. Aliás, o Microsoft Store vai ser uma das etapas que nós vamos fazer também aí na aula, tá? Depois da aula de hoje. Vou voltar para o padrão, que é o Windows uma imagem, tá? O primeiro aí. E ele vai trocar também, vai voltar para aquela cor que estava lá no início, tá? Agora voltou para o azul, tá? Perfeito? Agora eu vou mostrar a parte da item chamado cores, tá? Da esquerda aqui da tela, cores. Então a gente fez plano de fundo, temas, eu pulei cores e tela de bloqueio. Antes de mostrar a parte da cor aqui, né, da esquerda, eu vou mostrar o lado direito da tela, né? Inclusive aqui, ó, eu tenho iniciar, conforme a página 14, né? Aqui embaixo, eu tenho a tela de pesquisa, aqui que eu posso pesquisar algo que o programa esteja instalado na minha máquina, é claro que ele está instalado, né? A barra de iniciar rápido, onde tem o Edge, o explorador de arquivo, no caso aqui eu tenho o Chrome também, que eu instalei, né? Não é automático, tem que instalar, não vem na máquina, né? Tem o Microsoft Teams, que aparece minha imagem ali, a informação do Microsoft Teams, o Word, né? Que a gente verificou lá algumas coisas, e as configurações, que é onde nós estamos trabalhando. Então, iniciar rápido, isso que eu chamo de iniciar rápido, aí clicar já vai abrir rápido. A barra de tarefa, bem grande aqui, né? A barra enorme. A área de notificação, que é o finalzinho aqui onde aparece computador, som, microfone, data e hora. E o último é chamado de área de notificação, é o último botãozinho. A gente vai clicar nele, inclusive está dizendo que tem uma notificação ali. Vamos ver que notificação é essa. Que tal o aplicativo câmera? Eu usei o câmera aí para fazer alguns testes, ele está perguntando. Que tal o aplicativo câmera no Windows mesmo que já tem instalado, tá? Bom, aqui é só uma notificação, vou fechar ela no X, e aí fica vazia aqui a notificação, não aparece mais nada. Agora, observe que o alarme aqui, ó, vou desligar o alarme, vou deixar cinza, então cinza é desativado, né? E quando está azul é ativado, tá? Nós vamos trocar essa cor daqui a pouquinho ali no item cores, do lado esquerdo. Vou deixar a localização azul aqui, ó. Vou mostrar que ele está ativado. Tudo que é azul aqui é ativado e tudo que é cinza é desativado, tá? Vamos lá no item cores agora do lado esquerdo. Vou clicar, vai abrir a telinha aqui, ó. Então aqui também está mostrando que está ativado, né? O efeito de transparência. Por isso que quando você abre alguma coisa, você consegue enxergar uma tela lá atrás, por causa que o efeito de transparência está ativado aqui. Então tudo que está ativado está valendo no Windows, tá? E aquilo que está ticado, né, de cores, é azul. Por isso que lá na bandeja ou na área de notificação, tá? Bandeja ou área de notificação. Área de notificação, tá? Está notificando a gente alguma coisa. Tá azul. Eu vou trocar para o vermelho aqui, ó. Deixa eu trocar a ticagem aqui. Ele está pensando, ele vai trocar. Trocou, então não é mais azul e sim vermelho. Vamos ver se é verdade que ele trocou automaticamente agora para o vermelho. Você pegar um computador de um amigo, né, em casa, de um parente, pegar um computador da empresa, ou sei lá, qualquer lugar que você for tiver um computador, até mesmo numa escola, nada impede essa cor aqui continuar azul. Se tiver vermelho é porque alguém veio nesse item aqui das configurações, né, do Windows 10 e alterou para vermelho. Roxo, sei lá, uma outra cor. Vou voltar para o azul, como que estava lá no padrão, tá? Tudo que eu mexi aqui eu vou
desconfigurar e voltar para o padrão do Windows 10. Então, o Windows 10 já vem instalado e configurado, não preciso sair de configuração. Exceção de uma coisinha ou outra que eu vou mostrar para vocês que é legal desconfigurar. Vamos ver cá, voltou para o azul. Então, nesse caso agora o azul é ativo e o cinza é desativado. No computador vermelho, vermelho é ativo e cinza é desativado. Todo item, né? Fica azul agora, eu estou ativando esse recurso, beleza? Nessa tela aqui do lado esquerdo agora nós vamos ver o item tela de bloqueio, tá? Tela de bloqueio, eu fiz um pouquinho fora de ordem para vocês entenderem uma certa sequência do que eu estava falando, tá? Observe que a tela aqui é exatamente a mesma imagem que estava lá no final da página 13, tá? É a mesma imagem, eu deixei ela, na última gravação que eu fiz, eu deixei ela, esse papel de parede aqui, tá? Esse fundão aí, quando eu bloquear a tela, tá? Eu vou ter que bloquear para ver se aparece essa fotinha aqui, tá? Eu vou pegar uma outra aqui para você perceber que dá para trocar também. Vou pegar a segunda, ó, ele trocou, aqui ele troca, a gente já viu que trocou, porém, para eu enxergar se ele alterou mesmo, né, do que estava para esse novo, eu tenho que apertar a janelinha do Windows, no meu teclado, né, e apertar a letra L. Então, eu estou bloqueando o meu usuário, tá? E aí vai aparecer, possivelmente, aquela fotinho, eu vou dar o Enter, ele vai pedir minha senha aqui do meu usuário, vou dar o Enter, né, digitei a senha e voltei, e ele voltou na mesma telinha, tá? Então, eu vou trocar de novo aqui, ó, uma outra, essa aqui não é do livro, né, diferente, vou bloquear de novo, janela do Windows, letra L, bloqueou, ele tem que trocar para a nova imagem que eu coloquei, beleza. Então, eu vou saber qual é a tela que está sendo bloqueada, se aparecer essa imagem está bloqueada. Vou pôr a minha senha novamente, ele volta para a janelinha lá, né, onde está configurando, vou colocar aquela que estava no livro, tá? Mesmo que estava lá no livro, na página 3. Legal? E é lógico que se eu bloquear, vai aparecer essa. Porque é importante você deixar uma imagem e você entender qual a imagem que ele deixou. No dia que você bloquear para ir para uma reunião, um almoço de negócios, for tomar um café e demorar um pouco lá conversando com o gerente, vai numa reunião rápida, até mesmo vai almoçar fora e tal, né? De repente vai almoçar com o cliente, aí deixa bloqueado, principalmente se for o seu notebook dentro de uma empresa, ou se você usa um notebook dentro de uma empresa, mesmo sendo seu, mas é da empresa, e você é o usuário lá que está configurado, deixa bloqueado. Janela menos letra L, bloqueia, quando você voltar, você vai dar um enter para você e vai voltar para o lugar onde você deixou, exatamente no ponto que você deixou, tá? Falta dar uma confirmada se tem bateria no seu notebook lá, não trave a tela sem bateria, porque a hora que você voltar ele vai desligar o PC por causa da bateria, né? E a bateria é outra ideia, né? Tem que confirmar lá se tem bateria, antes de pensar em deixar ele com a tela bloqueada lá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O ideal é verificar se tem bateria sempre, né? E sempre desligar quando chegar a 100% da bateria, para não ficar viciada a bateria no notebook. Normalmente o pessoal vicia. Com essa tela aqui eu vou dar um Alt F4 também, vou fazer uma outra explicação. Então, vamos ver lá no Word, na tela do Word, o que a gente já fez aqui, ó. A gente falou da área de trabalho, né? Falei da área de notificação, inclusive, que já é o meu próximo item. Vou de forma amarelinha aqui. O iniciar não vamos fazer agora, tá? A notificação eu só comentei ela, né? Então, a gente vai usar ela também, tá? No iniciar, eu vou fazer o seguinte, vou minimizar aqui, apertar o iniciar, para você perceber aí que eu tenho vários programas instalados. Era uma ordem aqui de Axis, depois vem os programas da Adobe, depois estou descendo com o scrollinho, tá? Com a rodinha do mouse, ou pegando aqui da barrinha, ó, posso pegar a barrinha e puxar, também dá. Scrollinho do mouse agora porque é mais rápido, né? A calculadora, calendário, a câmera, né? Que ele notificou para mim, que eu usei hoje à tarde. Clima, né? Para ver o clima, qual a temperatura que está agora. Isso tudo já vem meio que configurado no Windows, tá? Com exceção do pacote Office que eu tenho que instalar, o Adobe também tem que instalar, né? Não é tão automático assim, dependendo do que você comprar, já vai vir instalado, depende bastante do que você comprar. Perfect Trace tem que instalar também, né? Um curso lá de hardware e robótica. O clima estava falando fazer agora, a configuração a gente vai ver mais para frente, um pouquinho cortando a inteligência artificial da Microsoft, né? Você configurar, pôr lá um Outlook.com, né? Tem um e-mail com Hotmail, né? Para configurar. Então tem alguns aplicativos que já vem instalado. O EasyPHP eu instalei automaticamente, lá na aula de PHP, o Excel, né? Tem que instalar, né? O F10, software, né? Então tem vários programas aqui que já vem instalado no próprio Windows, né? Mas muitos dos outros programas eu tenho que sair instalando, né? HD clone, para clonar HD, lá no curso de hardware. Linguagens de programação normalmente tem que instalar também, né? Não é tão automático assim. Tem aqui o Microsoft Store, né? Que a gente vai usar a animação para sequência. E aí tem bastante coisa de lógica de programação, né? De programação mesmo. E até o Resistor Calculator, que é um dos que estão aqui na tela do lado, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E a gente
Tem até o jogo aqui que eu não tirei, né? Deixei até o jogo aqui que eu não jogo, né? E aí então tem vários programas aqui instalados, né? Mas muitos deles vêm instalados junto com o Windows, tá? Então, é chamado até de acessórios, aqueles que vêm instalados. Por exemplo, o Paint, o WordPad, bloco de notas, calculador, então todos esses aí já vêm instalados, mas pacote opcional mesmo. Observe que do lado direito dessa mesma tela, eu tenho uma divisão, eu fiz uma divisão, tá? Eu excluí as coisas que me interessavam, tá? E coloquei o que me interessava, porque eu uso mais, eu coloco aqui, vou mostrar para vocês como fazer isso na prática, tá? Eu vou buscar alguns programas aqui e vou colocar, vou acrescentar, vou colocar fora de ordem mesmo, para mostrar para vocês que tem que pôr na ordem, tá? Vou colocar, por exemplo, o Premiere não tem ele aqui do lado direito da tela, tá? Eu tenho o XD, mas não tenho o Premiere. Como que eu faço? Mouse à direita no programa, né? Tem que aparecer essa opção aqui, ó, fixar em menu, fixar em iniciar, tá? Vou clicar e ele já vai aparecer ali do lado. Só que ele não aparece na ordem certinha, bonitinha. Como que eu faço para consertar? Como eu coloco esse aqui para cima, tá? Porque ele criou uma nova barrinha, um grupo. Então esses carinhas aqui, ó, Microsoft Office, Arduino, Visual G, VirtualBox, F10, eu coloquei eles aqui e criei, cliquei, né, e digitei o nome aqui, como eu digitei aqui em cima, Adobe Scratch aqui também, ó, o do Adobe e o Scratch, eu coloquei aqui, mas ele criou uma barrinha nova, não vou criar uma barrinha só para o Premiere, né, então eu vou fazer, eu vou pegar ele e vou arrastar ele aqui para cima, mas ele ficou no final, o Scratch está antes, não tem problema, você pode trocar a ordem, você pode puxar ele aqui, ó, para baixo, puxar esse Premiere para cá, para ele ficar na ordem aqui do Adobe, né, e o Scratch vem aqui, você coloca aqui. Uma máquina, a garganta tá indo embora. Muito bem, agora está numa ordem bonitinha aqui, ó. Todo mundo na mesma ordem, né? E aí ficou de acordo com o que eu coloquei aqui, ó. Legal? É só clicar aqui, ó, e você escreve lá, tá? Você acrescenta o que você quer aqui no nome da barrinha, tá? Eu não vou acrescentar nada, mas é só digitar aqui. Depois clicar fora e fica lá digitado, tá? Se eu criar uma barrinha nova com novos programas, tá? É aconselhável por muitos programas aqui, não, porque eu vou ocupar muita memória da máquina, né? Vai ficando cada vez mais lento se colocar muitos programas. Então, adianta encher essa tela, mesmo porque já tem aqui na área, no menu iniciar, né? Pode ir direto, tá? Mas para facilitar na aula, tanto na gravação quanto na aula, eu coloco aqui as informações que eu uso mais, tá? Principalmente o Office, que eu uso bastante. Na aula de hardware aqui eu uso esses de baixo, da esquerda, e na aula de informática eu uso esses da direita, tá? Depois a gente vai instalar a calculadora na loja, lá, né, no Microsoft Store, ela vai aparecer aqui, a gente vai criar uma barrinha para ela, tal, para você ver, aí eu vou personalizar. Tem outra coisa que a gente pode fazer aqui também, tá? Vou acrescentar mais um aqui, ó, para você ver a dinâmica que eu fiz. Vou acrescentar o Axis, que é o primeirão aqui da esquerda, tá? Mouse à direita, fixar e iniciar. Ele vai aparecer aqui embaixo, ele nunca aparece lá, tá? Como que eu faço? Clico aqui, arrasto, coloca ele aqui, ó. Se fizer aqui, ele vai criar uma nova barrinha, então tem que pôr um pouquinho para cima aqui e soltar. Como ele já faz parte do Office, eu não preciso nem mudar o nome, tá? O que eu posso fazer agora, se eu quiser, tá? Diminuir o tamanho dos ícones. Mouse à direita, procurar a opção redimensionar, e ele está médio. Se eu clicar em pequeno, ele vai ficar um ícone um pouquinho menor. Então, se eu fizer isso para todos, eu vou conseguir colocar uma quantidade maior aqui, ocupando um espaço menor, tá? Vai ter casos que você vai ver no Windows, quando vem instalado, que as janelas são maiores, aí você pode redimensionar para ela ficar menor, para ocupar menos espaço, não ficar muito espaço, tá? E ou até mesmo fazer o que eu vou fazer na sequência. Primeiro eu vou aumentar aqui, ó, redimensionar, né, para ela ficar maior, média, em vez de pequena ficar média, tá? Então ela vai voltar ao tamanho que era antes. E observe que eu posso acrescentar mais ícones aqui na sequência, tá? Como que eu faço para tirar quando eu já coloquei no menu iniciar, tá? Fazer o caminho inverso agora. Eu vou tirar o Axis, tá? Eu vou clicar no Axis aqui, ó, mouse à direita, desfixar do iniciar. Primeiro eu fixei lá, né? Deixei lá no iniciar, agora estou desfixando. Então eu não perdi o programa quando eu tiro ele do menu iniciar, tá? Eu simplesmente tirei ele aqui do iniciar, tá? Ele continua aqui da esquerda. Eu não tirei o programa da máquina, tá? Não tirei o software. Então, o que é importante? Você nunca fazer o que eu vou te explicar agora. Mouse à direita, né? Lá no PowerPoint, por exemplo, clicar em desinstalar. Não faça isso, então você vai tirar o programa, né, da máquina. Legal? Tudo bem que ele vai abrir uma tela, pergunta se você quer desinstalar, mas procure não usar no desinstalar, tá? Só o retirar. Já vou tirar o Premiere aqui de novo. Tirar como estava antes, né? Sem ele, né? O Premiere, então, o mouse à direita, desfixar ou iniciar, tá?
Ele vai sair daqui, vai ficar um buraco, eu vou ajustar aqui, e o Premiere continua aqui do lado esquerdo. Então, eu não tirei ele, só desfixei, tirei ele, para não ficar ocupando memória também, tá? O ideal seria ter tudo isso aqui, né? O mínimo possível. Vou puxar o script aqui, ó, para ele ficar, a sequência ficar bonitinho, e aí já era. Eu tenho aqui do lado, ó, Arduino, Visual G, o F10 e o VirtualBox. O Visual Studio Code, ele não está aqui com o nome, né? E esse resistor aqui também, o Calculator, ele não está ali na barrinha. Eu vou criar uma barrinha nova aqui, ó. Olha como é fácil. Você vai puxar para cá o Visual Studio Code, que é chamado VS Code, e vou pegar o resistor Calculator para calcular o resistor, né? A distância do resistor, e joguei para cá. Só arrastar o cara, você já cria uma barrinha nova. Vou aqui digitar, né, por cima, que ele é o VS Code. Para ficar separado, eu vou pôr uma barrinha aqui, ó, do lado da letra Z. Claro, vai ficar grudadinho. Vou colocar lá, resistor do leitor. Não erra mais. E vou clicar fora. Quando eu clicar fora, já fica escrito. Então, eu já criei uma barrinha nova, né? Com 2 programinhas novos. É só assim que você faz, né? Criar uma barrinha e já é. Facinho, né? Bem fácil. Então, você pode adicionar, pode tirar, pode redimensionar, deixar ele menor ou deixar maior, depende do que você achar, né? Pequeno e médio, por enquanto. Legal? Então, menu iniciar, basicamente é isso, né? E só vai aparecer aqui no menu iniciar, tanto na esquerda quanto na direita, se você tiver o programa instalado no computador, tá? Se não tiver, não aparece, tá? Então, se eu digitasse aqui embaixo, né, um nome de um programa que não existe ou que não está instalado, vamos pegar um programa aqui chamado Rafael. Rafael não apareceu o programa, mas apareceu uma imagem minha aqui de uma montagem que eu fiz no Photoshop, né? Mas o programa em si não apareceu, tá? Então, não adianta você inventar um programa, né? Falar, vou procurar o programa 123, 123 não existe, ele não vai aparecer. Vai aparecer até aqui do lado esquerdo para você baixar alguma coisa de vídeo sobre 123, mas a lupinha aqui está dizendo para mim que eu não tenho esse programa. Sempre que aparecer a lupa e não aparecer o ícone, né, do programa, não tem o problema. Vou pôr um Word aqui para você enxergar melhor. Ó. O Word já aparece o ícone do Word. Por quê? Porque está instalado. Inclusive do WordPad aqui, ó. Já vem o Windows instalado. O Word não, o pacote Office, tá? Vou clicar fora. Então, nosso menu iniciar já está configuradão, bonitão, tá? Vamos vir aqui agora e grifar que o menu iniciar já foi na nossa gravação. Já deu certo. Já funcionou. Opa. Ficou feinho em relação aos outros. Puxar um pouquinho mais para cá, deixar só até o iniciar mesmo. Ficou mais bonitinho. Agora vamos falar de área de notificação. Até falou um pouquinho da notificação, né? Mostrou ali, mas vou mostrar um recurso que eu gosto muito de passar logo na primeira aula do Windows 10, tá? Seja ela presencial, seja online, seja gravação, eu gosto de mostrar essa área de notificação, um item específico da notificação, tá? Vou pegar um item específico ali da notificação, depois, no finalzinho aqui, tem que falar de todas as configurações, aí eu falo um pouquinho mais de informação, tá? Bom, vou selecionar, já deixei amarelinho, que já vai ser o nosso próximo item, né? Estou fazendo exatamente uma sequência aí que eu coloquei aqui na tela. Bom, a notificação é aquela que está lá no cantinho à direita, tá? Na parte de baixo aqui, logo depois da data e a hora. Vou clicar. Opa, ficou 2 azul agora, né? A minha notificação está vazia, ótimo, né? Não tem nada notificando agora. Vou desabilitar aqui, ó, para não ficar azul. Localização também cinza. O item que eu vou falar aqui da área de notificação é esse aqui, ó, projetar. Tome cuidado com projetar se você não tiver um computador conectado a uma TV, por exemplo, na notebook, com cabo HDMI conectado a uma TV. Então, você não tem 2 monitores, tá? Projetar tem que ter, no mínimo, 2 monitores, 2 ou mais monitores, tá? Eu vou clicar aqui, mas fique atento aí. Se um dia você fizer isso no notebook e não tiver uma segunda tela e colocar duplicar, você vai só enxergar a única que você tem, tá? Mas tem item ali que você vai enxergar só a segunda que você não tem. Então, o ideal é sempre que for usar esse projetar aqui, né? Então, é mais alerta do que qualquer outra coisa. For usar esse projetar aqui, tenha em mente que você tem que ter 2 monitores conectados no mesmo computador, tá? Através de uma placa de vídeo, se for no caso um notebook, um monitor que você já tem, né? Que é o próprio notebook, e um HDMI conectado numa TV, por exemplo, né? Por exemplo, tenho lá o Netflix instalado no meu notebook e quero assistir na TV. E aí eu coloco o cabo HDMI no meu notebook, ligo no HDMI da TV e vou projetar essa segunda imagem lá na TV, tá? Então, vai aparecer a informação no meu computador e eu vou projetar lá na tela da TV, tá? Então, aí eu tenho a segunda tela, tá? Eu vou clicar no projetar aqui, porque eu tenho aqui o monitor
e tem uma TV aqui conectada ao mesmo tempo na minha sala, tá? Então, vou clicar no projetar. Então, eu posso porque eu tenho dois, tá? No meu caso aqui, ó, foi direto no duplicar, tá azul, né? Porque tá ativado. O único item que tá azul é o duplicar. Então, eu tô olhando no meu monitor e olhando na televisão que tá aqui atrás onde eu tô, tá? Tá um pouquinho mais para a esquerda onde eu tô aqui. Daí eu posso duplicar porque eu tenho um HDMI aqui conectado. Então você tem que tomar cuidado com os outros aqui, tá? Quando você tem dois é duplicar, mas os outros aqui tem que tomar um certo cuidado para não utilizar. No meu caso eu não vou utilizar, senão vocês vão achar que eu saí fora da sala aqui, tá? Eu vou deixar o duplicar mesmo, mas em casa não faça isso, tá? A não ser que você esteja conectado numa TV com cabo HDMI, que vai transmitir som e imagem ao mesmo tempo, HDMI, tá? Muito bem, cliquei fora, não vou projetar mais, tá? Opa, cliquei em data ali, aproveitei, deixa eu ver a hora ali, né? Aproveitei e vi a hora. Olha lá, meu projetar não ficou azul, porque eu saí fora, né? Só fui lá mostrar para vocês. Agora a gente vai falar sobre lojas apps, tá? Mais conhecido como Microsoft Store, tá? Vamos purifar ele aqui, né? Deixar bonitão, sempre, né? Para já aparecer na gravação e ao mesmo tempo vocês seguirem passo a passo que está no livro, tá? Então, eu estou seguindo mais ou menos ali o passo a passo, tá? O página 15 aí eu vou mostrar, assim que eu entrar no Lojas app, eu vou mostrar que eu vou baixar ali um software, né? Então, Lojas app está na página 17. Porém, a sequência, né, que ele está falando, depois que eu instalar o app que eu vou entrar. Então, vamos grifar aqui para ficar amarelinho, ficar bonitão. Nós vamos instalar um aplicativo e depois, lá no final, eu vou mostrar como desinstalar o mesmo aplicativo que eu instalei. Primeiro, eu vou fazer a instalação, mostrar, fazer a pesquisa, fazer algumas coisas ali dentro do Lojas, tá? Para entrar no Lojas, eu vou vir aqui no Iniciar, legal? No menu Iniciar, e a gente vai procurar ele aqui na lista, tá? Está em ordem alfabética, então é só procurar a letra N, tá para baixo, né? T, G, H, K, N, tá aqui, ó. N, é o terceiro item da letra N aqui, ó. Vou clicar no Microsoft Store, ele vai abrir, tá? Microsoft Store. Vou mostrar para vocês aí a sequência, tá? O livro, a gente dá umas pesquisadas em algumas coisas, tá? Muito bem. Vou mostrar aqui do lado esquerdo, eu estou com a parte inicial aqui, né? Que é o também considerado como home, né? A casinha. Tem a parte de pesquisa na parte de cima que a gente vai ver no decorrer da aula. Vou clicar já direto aqui em aplicativo, tá? Então, se você olhar aqui a tela inicial, já aparece aqui o Netflix, que você pode instalar no seu notebook, por exemplo, né, como eu estava falando. Claro que você tem que ter uma conta lá no Netflix, gratuito é para baixar, tá? Não é gratuito para assistir, só para baixar que é gratuito. Você tem que ter uma conta lá, né? Pagar lá o valor que o Netflix cobra, né, para ter uma conta, mas para baixar é gratuito, tá? Então, quando tiver gratuito aqui, você baixa. Não significa que ele vai funcionar na íntegra, né? Tudo que tem direito. Então, tem muita coisa que você baixar, né? Mesmo música, também pode baixar gratuito, mas tem que ter a conta lá da Amazon, né? Tem que pagar, né? Não tão de graça assim. De graça só para baixar. Então, vou clicar em aplicativos, agora no lado esquerdo da tela. Então, vamos para baixo lá. Estou com um scrollinho do mouse, tá? Aqui, ó, scrollinho do mouse. Você vai observar que algumas coisas vão ficar igual, né? Porque o Microsoft Store, ele mantém a primeira parte de cima igual. A parte de baixo que vai mudando ali, ó. TikTok, tem alguns programas aqui que você pode baixar. O que tiver escrito pago, você vai ter que pagar, não tem jeito, não dá para instalar ele, né? Talvez você consiga instalar por um período curto lá, mas depois tem que pagar, né? 30 dias, tal, 90 dias no máximo. Então, tudo que tiver pago aí, fique um pouquinho mais atento, principalmente se já tiver o valor, né? Adobe Photoshop 2022, R$ 372,45, tá? Então, não é de grátis, não, tem que pagar, tá? Tudo que está escrito pago, tem que pagar. Legal? Então, enxergou aqui embaixo gratuito, possivelmente ele é gratuito mesmo. Vai baixar e usar gratuito, tá? A chance é grande, mas toma cuidado aí, quando está escrita a palavra paga. Outra coisa importante, olhar a quantidade de estrelas, tá? Que as pessoas estão dizendo aí, né? As pessoas estão dando nota. Quanto mais estrela, melhor, tá? Depois as pessoas fazem comentário, gostei do software, tá? Então, dá uma lida nos comentários. Como a gente pega lá no celular para baixar, a gente sempre olha o comentário, né? Eu, pelo menos, faço isso, né? Eu nunca instalo ele sem olhar o comentário lá, o que está acontecendo com aquele programa, o que estão falando dele. Legal? Os que tem preço direto aqui, com certeza você vai pagar o preço que já está estipulado aqui na tela mesmo, tá? Legal? Jogos, mesmíssima regra, tá? Ele vai mostrar aqui os jogos que você pode baixar, gratuito, e possivelmente aqueles que são pagos também, tem que pagar. Mesmo conceito, tá? E do lado esquerdo a gente tem aí filmes e TV, tá? Vou clicar também.
Vamos ver o que ele abriu para nós aqui. Legal? Deixa eu ver. TV. Logo abaixo a gente tem alguns programas, né? Por exemplo, Prime Video, tem que ter a conta lá da Prime, né? De Disney Plus, né? Que é o mais aqui, tem que ter a conta também. Netflix. Então, você consegue baixar aqui, estando no notebook, por exemplo, né? Fica lá tudo configuradinho, depois tem na conta, você vai clicar, põe o cabo HDMI, assiste na tua TV em casa, e já era, você vai assistir lá no conforto do lar da tua casa, né? Observando se o notebook lá está com bateria, né? Para não ficar viciado, muito tempo na bateria, né? Como eu falei anteriormente. Então tem aí filmes, né? Que você pode baixar, pagando, é claro, né? Acho que o filme não tem gratuito, tá? Pelo que eu sei, não tem gratuito. Pode ser que tenha algum baratinho e tal, mas gratuito é bem difícil, tá? Legal? Você pode baixar os filmes aí e depois assistir lá no notebook conectado na sua TV. Legal? Não precisa ter aparelho nenhum. Apesar que eu gosto muito do Fire Stick TV lá da Amazon, né? Mas para quem tem notebook já pode conectar direto. Beleza? Então, Microsoft Store está aí apresentado para vocês, tá? Eu vou voltar na página inicial, que era a primeira tela que eu estava ali, né? Só para dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo ok. Ok? Agora eu vou pesquisar lá, a parte de cima, né? A instalação de um aplicativo, tá? Como eu disse lá no Word, né? Lá no comecinho aqui, ó, que a gente vai fazer uma instalação. Então, vou grifar aqui já o item instalação. Deixa ele grifadinho aqui com o botão realça ali, né? O botãozinho de formatação do Word realça. Já vou até salvar para ficar contemplando que a gente já fez tudo isso aqui na primeira aula, né? Ou na primeira parte da... Primeira não, né? Um pouquinho mais da metade da primeira aula aí. Vamos lá, pesquisar. Vou pesquisar calculadora, tá? Então, hoje à tarde eu pesquisei calculadora, vou pesquisar de novo aqui, ó. Cálculo. Eu posso esperar ele colocar a informação aqui, ou clicar na lupinha, tá? Para poder aparecer na lista aqui a calculadora e verificar qual é a calculadora que eu desejo instalar. Eu vou instalar mesmo que o livro abordou aqui. Só deixa eu ver que página que o livro abordou. Tinha uma página aqui falando da calculadora, inclusive é a mesma, né? Eu quero essa aqui, ó. A super calculadora, tá? Que ela é gratuita. Ah, você fala, e essa da esquerda que está escrito instalada? Essa aqui já está instalada, vem com Windows, né? Essa aqui eu vou fazer um testezinho aí com vocês, né? Ó, essa está instalada. Então, eu vou vir aqui embaixo na pesquisa e vou escrever cal... Não vou nem escrever a palavra inteira, calc, e ele já mostra a calculadora aqui para mim. Eu vou clicar na calculadora. Essa é do Windows, tá? Aqui embaixo essa daqui a pouquinho, tá? Essa do Windows aqui é essa da esquerda, que está dizendo que está instalada. Posso trabalhar aqui, tranquilo, né? Tem padrão, tem primeiro padrão, né? Científica, e tem a programador, tá? Eu uso muito programador lá no curso de hardware com robótica. A padrão e científica a gente usa na aula normal de informática, mas a programador aqui eu uso lá na aula de programação, por exemplo, né? Ou na aula de cálculo binário, né? Então, vou pôr o número 13 aqui, que eu gosto muito de usar o número 13 como explicação. O 13 decimal aqui, né? 13 decimal, que eu digitei na calculadora, ele mostra que o binário é 1101, tá? Então, se você pegar o 13 e colocar num papel, ou na lousa, que seja, você colocar lá 13 dividido por 2, porque binário é 2, vai dar lá um valor. Você vai pegar o valor que sobrar, né? E vai dividir por 2. O que sobrar vai dividir por 2. Quando esse número chegar, o último, né? Chegar a 0,1, você acabou o cálculo. E de baixo para cima, ou seja, do último para o primeiro, né? Que sobrou ali, ou é 0 e 1, tá? Você vai ter o número binário. Ou põe na calculadora que já vai direto, tá? 1101. Não pode dar meio, tá? Porque ou é 1 ou é 0. 1 ligado, 0 desligado, tá? Só para saber tecnicamente, mas só para você saber que a minha calculadora aí de programador está funcionando bonitona. Vou voltar para padrão. Vou fechar, porque essa aqui é do Windows, já está instalada. Vamos instalar essa aqui, ó, gratuita. Vou clicar nela. Vou esperar ele dar mensagem aí dizendo se eu posso baixar ou não, tá? A gente deu uma visualização aqui da calculadora, o que ela faz, tá? Né? A gente consegue ver aqui que ela tem bastante recurso, né? Vou voltar para a esquerda aqui. Ela é bonitona, né? Eu vou clicar no botão adquirir, tá? Como ela é gratuita, eu não vou pagar nada, eu posso baixar a hora que eu quiser, tá? Vamos esperar ele rodar aí, né? Vamos ver o que ele vai dizer, né? Se vai funcionar, pendente, iniciando o download, né? Tá mostrando ali, ó, iniciando o download. Tenho que ter conexão de internet, né? Não adianta eu tentar fazer esse procedimento numa máquina que não tenha conexão, não vai estar certo, não vai funcionar. Eu tenho que estar com o cabo de rede conectado. Pode ver que na minha máquina aqui, o cabo, meu computadorzinho embaixo está dizendo aqui, ó, que eu tenho acesso à internet. Então, eu estou conectado à internet. Ele já está fazendo o download lá, ó. Já baixou rapidinho, está instalando já a calculadora. Já está pedindo até para eu abrir. Só que eu vou fazer um conceito um pouquinho diferente, tá? Eu vou minimizar o meu
Microsoft Store. Podia até fechar, porque eu já fiz o procedimento, né? Vou minimizar ele aqui, minimizar meu Word também, e vim aqui para a área de trabalho. Vamos pesquisar aqui no iniciar se a minha calculadora entrou. Tá aqui, ó, bonitona. Ela entrou aqui no menu iniciar, do lado esquerdo, tá? Vou colocar ela aqui embaixo, porque eu vou fazer um recurso na calculadora, além de abrir a calculadora. Mouse à direita, fixar no iniciar. Eu vou colocar ela aqui, ó. Opa, por desse lado, eu vou jogar ela para lá. Vou criar uma barrinha aqui, ó. Calculadora. Fica fora. A minha calculadora ela vem num tamanho padrão, né? Pode ver que todos os meus ícones estão em tamanho padrão. Eu vou mudar o padrão, vou mudar o tamanho, tá? Mouse à direita, redimensionar. Eu posso deixar ela pequena, média, que já está, né? Praticada, e larga. Ah, pode ficar maior. Isso, alguns ícones, ou alguns apps, né? Os oficiais, vamos dizer assim, né? Pacote Office, Adobe e tal. Alguns programas ele só tem lá duas opções, né? Como eu mostrei para vocês lá naquela hora, né? Tem pequeno e médio, que já está no médio. Porém, alguns apps que você baixa, você consegue lá fazer a opção de redimensionar, pequeno, médio, largo e às vezes até o grande, tá? Esse aqui não tem o grande, mas tem os que vai ficar muito grande na tela. Se você colocar meia dúzia, já enche a tela aqui. Então, eu costumo usar, a maior parte das vezes, o médio mesmo, tá? Uma exceção, um caso ou outro que eu deixo aí, o largo e às vezes até grande também. Depende do que eu tiver aqui na área de trabalho. Vou clicar para abrir, né? Eu já queria até a barrinha, por exemplo, aqui, depois no final, eu vou lá não, né? Vou mostrar como que desinstala. Instalar é facinho, desinstalar é mais fácil ainda. Então, eu vou abrir a minha calculadora, bonitona ela, né? Simpática, eu vou maximizar a minha tela aqui, para esperar ela abrir o resto, se tiver restaurada, né? Ó, se tivesse desse jeito aqui, possivelmente você não ia enxergar muito bem os recursos. Então, eu fui lá na parte de cima, cliquei no quadradinho para maximizar, para ocupar toda a área da tela, né? Eu tenho ali cálculo trabalhista, tenho imóveis, tenho matemática, tenho saúde, veículos e financeiro, né? Como eu gosto muito do financeiro, eu vou clicar no financeiro primeiro, vou fazer um cálculo aqui, né? Só para mostrar para vocês os recursos, simples, composto, poupança, taxa, renda per capita, faz vários cálculos aqui, né? É uma coisa bem completa. Eu nunca usei ela, para falar a verdade, sempre baixo, mas nunca uso. Então eu vou pôr meu note lá para ver como que fica, como funciona, tá? Aí, possivelmente, eu faço um comentário nas próximas aulas aí que funciona legal. Bom, cliquei na setinha para voltar. Matemática. Ó, eu tenho regra de 3, média, hipotenusa, para fazer bastante cálculo aí. Ó, tem bastante cálculo. Voltar na setinha. Então, eu tenho várias opções, tá? Vou fechar no X. Que é a hora de ótimo de 4, agora eu vou fechar no X mesmo, tá? Legal. Vou lá no iniciar novamente. Mas eu vou fazer melhor, né? Eu vou fechar aqui, né? Porque eu não dependo do Microsoft Store, né, para desinstalar, é do próprio Windows que desinstala, então vamos fechar ela no X também. Vou lá no iniciar e perceber que minha calculadora está aqui e também do lado esquerdo. Então eu posso usar o lado esquerdo da minha tela ou o lado direito aqui da minha tela. Tanto faz eu fazer lá em cima ou aqui embaixo, tá? Você vai escolher. Às vezes não aparece aqui, né, o item que você está, porque ele está na ordem alfabética, às vezes vai lá para baixo e aqui no iniciar. Não preciso pôr no iniciar, né, para desinstalar, tá? É que eu já fiz um processo mais completo aqui. Vou fazer mouse à direita e observar que eu tenho um item chamado desinstalar. Legal? Deixa eu ver o mais aqui. O mais eu tenho lá desativar, fixar na barra de tarefa. Normalmente eu não fixo aqui na barra de tarefa, né? Então o mais é que eu não uso muito, assim. Eu uso basicamente o desfixar, mas no caso aqui eu vou desinstalar direto, que já vai desfixar ao mesmo tempo. Vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Desinstalar, ele pergunta, ele dá uma informação aqui dizendo que eu vou instalar, né? Será instalado o item, né? No caso, vai ser desinstalado. Vou clicar no desinstalar, esperar um pouquinho. Pronto, já desinstalou, já sumiu daqui, já sumiu a barrinha e já sumiu do lado esquerdo também. Então, ele já desinstala automaticamente. Como eu instalei via Microsoft Store, para desinstalar não precisei entrar no painel de controle, tá? Quando eu instalo o pacote Office, o Adobe, ele vai lá para o painel de controle, mas o painel de controle já é outra matéria, mais para frente, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Um pouquinho mais para frente aí. Vamos ver se nossa lista aqui ficou devendo alguma coisa. Aqui, ó, acabei de fazer esse aqui, desinstalar o aplicativo, super fácil, né? Tanto para instalar quanto para desinstalar, bem facinho mesmo. Agora, a última parte aqui, que é todas as configurações, tá? Lá dentro da bandeja ou área de notificação. Bom, vamos lá em todas as configurações. Claro que eu não vou conseguir fazer todas, é só o item que chama todas as configurações, tá? Com isso eu estou findando aí no capítulo 1, eu estou findando, né? Chegando no final da aula. Vocês viram que é mais ou menos fácil, não tem tanto segredo aí, né? Sim, pelo menos na primeira aula não tem tanto segredo, né?
baixar o aplicativo, saber que tipo de aplicativo você gostaria de baixar, que você não tem no seu computador. O livro aqui aborda você baixar a calculadora, mas tem outras coisas. Observando que às vezes é pago e você vai acabar pagando por cartão de crédito, alguma coisa assim, tá? Então, o último item aí da nossa lista aqui, ó, todas as configurações, apesar de não vai ser todas hoje, né, porque não daria tempo, né, mas a gente vai começar aqui na aula que vem, a gente continua nesse tópico aqui, exatamente nesse tópico vai ser o primeiro da nossa aula, vai ter outra sequência aqui na aula 2, tá? Então, vou direto aqui na minha área de notificação, né, no lado direito da minha tela, aqui na parte de baixo, vou clicar e eu vou escolher, vou até desativar aqui meu item aqui de foco, né, e vou clicar nesse aqui, ó, todas as configurações, eu vou clicar mesmo agora, tá, para ele abrir a telinha aqui. Esse aqui está bem no finalzinho do capítulo, está na página 21. Tudo bem que eu fiz algumas coisas lá depois das páginas seguintes, tá? É o Microsoft Store, tá? Eu fiz um pouquinho fora de ordem, fiz na ordem que eu anotei, né? Muito bem. Ó, então eu tenho aqui, são vários itens, né? Então tem sistema, tenho aplicativos, tenho pesquisas, tenho dispositivos, né? Todos os dispositivos que eu tenho no meu PC, contas de usuário, que aqui está escrito contas, privacidade, que vai ser a primeira, telefone, horas de idioma, atualizações de segurança, rede de internet, jogos, né, que tem um Xbox, por exemplo, personalização, que a gente até fez lá no começo da aula, então esse aqui ele vai estar no vazio, que a gente já fez lá no começo, é outro caminho para chegar até aquela tela, facilidade de acesso. Então, o que eu vou usar aqui é o privacidade, tá? Privacidade é uma configuração que eu gosto de explicar na primeira aula para você comprar um computador e já deixar configurado de um jeito que o seu computador, se não tiver muita memória RAM, né, e se não for um processador, no meu caso eu mostrei um AMD, mas poderia ser um Intel, i3, i5, i7, i9, aí é mais caro, mas é mais potente, né, o gigahertz também pode ser maior, mas se você tem um computador que ele não é tão potente, né, ele é mais fraquinho, o ideal é ter no mínimo 8 GB, esse é o ideal, né, se tiver um pouquinho menos não tem problema, é só configurar o Windows para ele ficar mais rápido, tá? Tem um item na privacidade que eu gosto de configurar, tá? Deixa eu só mostrar, antes de entrar na privacidade, o que eu vou estar configurando, tá? Então, se eu apertar a janelinha do Windows, no meu teclado, é lógico, né? E a tecla Tab, eu vou enxergar as coisas que estão abertas na minha memória nesse momento que eu estou dando a aula, tá? Então, eu tenho 5 itens abertos. Ele está ocupando uma certa quantidade de memória. Porém, se eu não deixar configurada a privacidade, ele vai deixar esses caras aqui, mesmo que eu fechar o meu computador, mesmo que eu desligar, quando eu voltar na próxima vez em usuário e senha, esses itens vão ficar mais os outros que eu vou estar usando, eles vão ficar abertos aqui na memória. Eles não vão estar utilizando, mas ele vai ficar guardado na memória que eu utilizei. Então eu quero eliminar esses caras da memória. Claro que agora eu estou com um item aberto aqui na tela, né? É quando eu já fechei e voltei na máquina, até voltei para usar posteriormente, mais tarde, no outro dia. Eu vou clicar em item privacidade. Na privacidade, a primeira coisa que eu desativo sempre, tá? Em todas as máquinas, aqui na minha sala tem 12 máquinas fora minha, né? Eu deixo todas elas desativadas no Windows 10. Inclusive, eu explico para os alunos, tanto de informática quanto de hardware, que tem que desativar essa opção aqui, tá? É um recurso que não precisa deixar ativado, senão ocupando memória de bobeira, né? Eu costumo até deixar, às vezes, esses dois aqui desativados também. No caso aqui, eu deixei ativado. Como que eu faço para desativar 100%? Primeira coisa, eu venho aqui e clico, né? Tá azul, quando você entra normal, né, na máquina, você vem e clica, ele fica cinza, fica apagadinho. Portanto, está desativado. Mas tem mais um item que você tem que desativar aí nessa tela, que é do lado esquerdo aqui na tela, clicando no histórico de atividades, tá? Você vai clicar no histórico de atividades. Histórico de atividades é tudo aquilo que você abriu no decorrer de mês, 2, 3. Eu já peguei máquina que tinha 7, 8 meses gravado informação na memória. Aí a gente entrou nesse item aqui, configurou, pronto, já tirou tudo da memória, mas pode estar um pouquinho mais rápido, tá? Normalmente ele vem já ticado aqui, ó, armazenado no meu histórico, né? Ficar guardando lá, você tira. Tira-se de baixo também, né? Para ver que o meu não está ticado, né? Para ele ficar guardando. E aqui embaixo eu tenho dois usuários aqui, o meu e o do professor, né? Que usa aqui a máquina de vez em quando, o de cima. Esse aí eu vou deixar ativado, né? Não vou desativar. E logo abaixo eu tenho aqui, ó, limpar histórico de atividades, tá? No meu caso aqui eu sempre limpo o meu histórico, então não vai ter tanto problema aqui para mim, não vai demorar muito, tá? Então eu vou clicar aqui, você vai ver que ele vai fazer rapidinho. Mas, se você nunca limpou o histórico da tua máquina, ele vai demorar um pouquinho ali para processar, para limpar o histórico. Aquele comandinho que eu falei, né? A janela do Windows Tab, você vai ver o que ficou aberto na memória. É besteira você ficar apagando lá na memória, dá para apagar por lá também. Mas às vezes tem muita coisa, limpando aqui você já limpa tudo de uma vez. Então clicar no limpar, ele vai dizer que vai limpar
todo o seu histórico e tal, ele não está pagando arquivo, tá? Então, só está tirando da memória, está guardado dentro da memória da máquina. Ele fala assim, você não poderá retomar as atividades removidas, no sentido de clicar na tela aqui para abrir, tá lá onde você gravou, né, no pendrive, na máquina, no meus documentos, ou no HD externo, vai continuar o arquivo lá, só está tirando da lista, tá? Eu vou dar OK, depois lá no Word eu vou ensinar alguma coisa dentro do Word que você faz quase a mesma coisa, só que é no Word mesmo, você tira todos os caras que estão lá no recente, um comandinho básico, e aí não fica ocupando memória, tá? Então, se todo usuário que usa a máquina ir limpando o que está na memória, a máquina fica mais top. Por isso que as pessoas reclamam depois de um ano, minha máquina ficou muito lenta. É porque as pessoas deixam tudo gravado dentro da máquina, né? Gravado no sentido não de armazenar. Armazenar ela pode até armazenar, que também não é uma boa ideia. Ela deve armazenar externo. HD externo, pendrive, nuvem, né? O ideal é não gravar dentro da máquina. Devo gravar ou instalar programas, mas arquivos eu devo fazer externo, fora. Tá? Então aqui é remover o que está na memória. Vou dar OK, ele vai para uma de caixa. Se eu tivesse muita coisa na memória, que não é o caso, né? Eu sempre tive, ele ia ficar processando, ia ficar rodando, sei lá, meia hora aí, né? Para efeito de aula aqui online, né? De gravação não é uma boa ideia, né? Eu ia ter que entrar no Premiere, editar e cortar essa demora, né? Ter que fazer um corte no vídeo. Mas passa alguma coisa aqui para ficar bem rápido. Já apagou lá, não tem mais nada. Claro que se eu fizer a janela do Windows e o Tab, eu vou ver os que estão abertos no momento, tá? E não os que eu abri ontem, semana passada, mês passado. Legal? Eu já limpo tudo aqui, ó. Perfeito? Então, essas duas notificações, esses dois itens que eu fiz agora, extremamente importante você fazer no seu dia a dia. Vou fechar o NXão aqui. Então, a gente contemplou aqui todos os itens, fiz todos eles. Lógico, nas configurações aqui a gente vai fazer os outros, configurações tem mais, né? Aqui no Word mesmo eu tenho um comandinho aqui que eu costumo fazer lá no Word, né? Aqui está aberto já o Word, mas eu costumo fazer uns comandinhos na primeira aula do Word também para a pessoa entender. Isso lá no aula do Word a gente vai fazer também. Assim que a gente terminar as aulas do Windows, a gente vai para o Word fazer. Então, contemplei todos os itens que eu propus ensinar, legal? Então, espero que vocês conseguiram aí compreender, né, a sequência, tentei ser o mais rápido possível, rápido não no sentido de correr, né, mas mostrar ali passo a passo, tá? Esse do Word aqui eu já vou fechar ele no X aqui, ó, já salvei, né? Já está gravado lá no meu HD externo. Voltei para a minha área de trabalho aqui, né? Minha tela azul. Deixa eu colocar aqui novamente a minha câmera aqui, né? Para mostrar que eu estou gravando a minha aula em tempo real mesmo, né? Não tô pegando um vídeo no YouTube, a não ser que eu pegasse no meu canal lá, mas não é o caso, né? Já está lá no meu canal. Eu gosto de fazer em tempo real mesmo, tá? Acho que essa grande sacada aí de mostrar, né? De gravar, né? Apesar que eu estou gravando sozinho, não tem ninguém lá do outro lado, mas é interessante mostrar que a gente fez passo a passo mesmo ali de cada coisa que eu estava mostrando para vocês, tá? Se vocês gostaram da aula, legal, né? Devo ter falado meu nome no começo da aula, espero que eu falei, né? Rafael, lá do Microcampo Santo André. Se não falei, estou aproveitando e falando agora, mas acho que eu falei sim, bem lá no comecinho, um pouquinho antes de abrir a tela aí do Windows e tal, né? Espero que vocês curtiram a aula, tá? Gosto muito, né? Falei lá que tem 16 anos de Microcamp, né? Nesses últimos 16 anos aí, muita aula de informática, aula de web, na época tinha web, realidade mixada, aula de robótica, que eu gosto bastante, né? Gosto bastante mesmo, né? Da aula de robótica, né? Na primeira aula de hardware, a gente já faz um projeto ali, na quinta aula a gente já faz um projeto de robótica, os alunos ficam encantados, né? Com o que é possível fazer na parte de robótica, né? Então, fique com Deus. Se você está assistindo de manhã, assistindo à tarde ou à noite, está assistindo no fim de semana, bom fim de semana também, tá? Fique com Deus e até a nossa próxima aula, que será a segunda aula aí na sequência do livro, tá? Eu usei o livro Informática Fundamental, tá? Essa aqui, ó, Informática Fundamental, do Windows 10, módulo 1, tá? E a gente vai usar esse livro aqui para uma quantidade de aulas aqui. Possivelmente a gente vai conseguir fechar o livro em 5 aulinhas aí, tá? Fique com Deus e até a próxima aula, tá? Vou desligar a gravação aqui, que já está findando o horário que eu coloquei para gravar. Fique com Deus. Bom fim de semana para vocês, se você está assistindo o fim de semana, né? Legal. Aumente seu conhecimento, tá? É a única forma aí de você crescer na vida, tá bom? Até mais.